Isso, porque acabou de sair o censo, então temos informações importantes. Vamos colocar aqui na tela algumas informações para você. O Brasil envelheceu, tem idade agora mediana de 35 anos, idosos já são quase 11%, 10,9%. A tabela está aqui no nosso site, a reportagem da Estela Borges, e você está vendo aí já atualizações sobre o censo. A população brasileira está ficando cada vez mais velha, com idade mediana de 35 anos. No ano passado, ela atingiu o maior percentual de pessoas com 65 ou mais desde 1872, que foi o primeiro ano do censo. É o que indicam os resultados do censo de 2022, segundo características de sexo, divulgadas hoje pelo IBGE, sexo e idade. Em 80, o Brasil tinha 4% da população idosa. Já em 2022, quase 11%. O percentual de crianças até 14 anos, que era de 38% em 80, passou a 19%, cerca de 20% agora em 2022. Caiu, né, o número de crianças. O envelhecimento tem como principal indutor a redução do número médio de filhos tidos por mulher. Houve uma redução nesse número. E no Brasil, em 2022, a idade mediana era de 35 anos. O aumento da idade ocorreu em todas as regiões do país. A região de maior idade é o Sudeste, mediana, com 37, e a Norte é com menor, de 29. A população de Roraima é a mais jovem do Brasil, com a idade mediana de 26 anos, e a do Rio Grande do Sul é a mais velha, com 38. Embora a idade mediana seja de 35, o principal pico observado é aos 40 anos. São 3 milhões e 700 mil brasileiros. O índice de envelhecimento também avançou, chegou a 55 anos em 2022. 6 milhões de mulheres a mais do que homens. A proporção de homens em relação às mulheres no Brasil caiu 1,9% entre 2010 e 2022. Mesmo assim, há 94 homens para cada 100 mulheres, segundo o censo. A região proporcionalmente com mais homens era a Norte. O Sudeste tinha a menor proporção de homens no ano passado, portanto, segundo dados do censo. Bom, Josias, o Brasil está envelhecendo, mas as mulheres ainda são maioria aqui no nosso país. Esse censo mostra, basicamente, Diego, que nós perdemos uma janela de oportunidade. O Brasil envelheceu e não conseguiu resolver questões básicas, dramas básicos. Não resolvemos problemas que emperram o desenvolvimento nacional. A precariedade da nossa educação empurra a produtividade econômica para baixo. A desigualdade social submete levas e levas de brasileiros a condições indignas de sobrevivência. Então, nós estamos com problemas que são gravíssimos, não conseguimos resolvê-los e o país envelheceu. Então, a capacidade de financiamento, por exemplo, de um sistema previdenciário vai se esgotando. O déficit previdenciário já é grande e vai ficar maior, porque a sociedade envelheceu, você tem gente de menos na base da pirâmide contribuindo para o sistema. Muito brasileiro subempregado, que não tem assistência previdenciária, não é registrado em carteira, se submete a regimes de trabalho, finge que é empreendedor, entregando pizza, entregando alimentos ou trabalhando em aplicativo de transporte, finge que é empreendedor e, na verdade, está descuidando do seu futuro, que não recolhe previdência, não tem o que ganha mal, dá para encher a geladeira, que dirá para se preocupar com o futuro. Então, concretamente, ali na virada da esquina, nós vamos ter que fazer uma outra reforma da Previdência, porque o sistema que foi recém-reformado já não é sustentável e será cada vez mais insustentável à medida que vai envelhecendo a população. Então, nós temos dois dramas, Diego. O drama a que se submeteu a sociedade brasileira, que tem o desenvolvimento submete brasileiros a uma desigualdade que é inacreditável para um país com o nível de riqueza do Brasil. E então não conseguimos desenvolver a nossa economia. Há décadas estamos girando como parafuso espanado
em torno de um crescimento econômico ridículo. Então, o desenvolvimento é precário, a sociedade vai ficando cada vez mais desigual e ao mesmo tempo, envelhece. Então, a força de trabalho diminuiu, o sistema educacional ainda é absolutamente insuficiente para as necessidades do país. Então, mantivemos os dramas, perdemos a janela que nos permitiria dar um salto de desenvolvimento e estamos com um sistema subfinanciado. Vamos ter que fazer uma reforma ali na frente que vai precarizar ainda mais o sistema de previdência, que já é precário. Então, o drama ficou mais agudo. Isso exigiria, Diego, algum grau de responsabilidade de quem está no comando do setor público, executivo, legislativo, principalmente. E essa sobriedade não aparece. Pelo contrário, nós estamos gastando por conta. Há uma irresponsabilidade generalizada. Agora mesmo estou assistindo aí. Ninguém está preocupado com o interesse público, com os rumos do país. Pessoas estão preocupadas com a sua reeleição e viraram percevejos do orçamento público. Os parlamentares viraram percevejos do orçamento público e o executivo se revela incapaz de resistir ao assédio. Então, é realmente um cenário dramático. E a percepção de que a sociedade está envelhecendo sem resolver os seus problemas mais agudos torna esse cenário ainda mais dramático. Verdade, Thales. E a gente está vendo as questões todas envolvendo a Previdência, como disse aí o Josias, e muito avançar também nas questões das pautas de igualdade de gênero num país que tem as mulheres como maioria. Pois é, a questão que está por trás desse resultado do censo é o tal do bônus demográfico. O que é o bônus demográfico? É quando você tem a população em idade ativa de 16 a 60, 55, 64 anos, eu acho que é de 15 a 64 anos, quando essa população em idade ativa cresce mais do que a população que está em idade inativa, né? Os aposentados, as crianças, etc. O que está ocorrendo? Tá crescendo mais a população, está crescendo menos a população em idade ativa e está aumentando o número de pessoas que não entram no mercado de trabalho. Isso por um lado, resultado típico dos países desenvolvidos, ao mesmo tempo em que eles vão esgotando a capacidade, aí eles vão levando para o exterior a produção para poder continuar crescendo, passa a ser a exploração dos países periféricos, por outro lado, então tem um lado positivo, mas tem um lado negativo, perigosíssimo, que é a questão previdenciária, por exemplo, as contas públicas, etc., que se você não igualar, a França, por exemplo, está tendo um problema seríssimo no momento, está havendo protestos de rua, porque vai ter que mexer na questão previdenciária lá, no limite de idade, etc., e nós aqui vamos ter esse tipo de problema. Então, tem essa questão que é fundamental. Como é que a gente vai resolver esse problema? Esse problema só é resolvido por um ajuste fiscal sério. Como o Josias estava falando, é preciso que políticos e que o poder executivo, tenha poder de gerir o orçamento de uma maneira séria, o que está se mostrando complicado com o Centrão aí atuando cada vez mais no sentido de até atacar o orçamento público. Vamos ver se isso daí, se a gente consegue, de alguma maneira, dar um freio na chamada politicagem.